Meu grupo, composto pela Ana Paula, a Bárbara Alves, Jaqueline Santana, Thalita Alves e eu, Luana Halsic, iremos explicar de uma maneira breve e simples para que vocês possam entender o que é a síndrome e o nosso papel como recursos humanos. O que é burnout? Burnout, termo inglês que significa queimar-se por inteiro. É a síndrome do esgotamento profissional, o estresse crônico, que ocasiona cansaço físico, mental e emocional. O primeiro caso aconteceu em 1974, que foi descrito na literatura médica. Um psiquiatra por nome de Ebert, que cuidava de uma clínica de dependentes químicos, relatou que os seus colegas e funcionários estavam com alguns sintomas. A partir daí levantaram vários estudos para saber o que estava ocasionando todos aqueles sintomas naquele lugar. Daí surgiu a síndrome de burnout. O termo não era levado muito a sério, porque na época burnout significava o consumo de drogas intensas e, por coincidência, o primeiro caso aconteceu dentro de uma clínica psiquiátrica de dependentes químicos. Encaixado no CID-10, a síndrome atinge tanto o pessoal quanto o profissional. É importante se atentar a qualquer tipo de sintoma, porque por ser uma síndrome, é agregado vários sintomas e pode ser confundido com outras doenças. Fique atento. Olá a todos, eu sou a Luana, eu vou falar sobre as causas e sintomas da síndrome de burnout, e começando pelas causas. Em 1988, a Organização Mundial da Saúde afirmou que existem 4 fatores para o desenvolvimento da síndrome de burnout, sendo elas: organização, o indivíduo, o trabalho e a sociedade. Explicando agora a organização. Quando nós falamos sobre organização, nós estamos falando sobre o ambiente de trabalho como um todo, né? Nisso a gente pode explicar o ambiente insalubre, que pode trazer danos físicos ao empregado, o acúmulo de tarefas, a confiança, e tudo isso vai gerar o tempo gasto pela equipe para produzir, vai aumentar o cansaço, vai gerar insegurança, desestímulo e vai gerar bastante impotência dentro da equipe. No indivíduo. Alguns pesquisadores, como Antonovsky, Kobasa, e enfim, explicam que a personalidade, o controle, o superenvolvimento, pessimismo, perfeccionismo, idealismo, gênero, nível educacional, estado civil também, são fatores que podem desencadear a necessidade excessiva de ter controle sobre todas as situações, o que vai causar frustração, a pessoa não vai conseguir valorizar o mérito das suas próprias ações, vão sofrer por antecipação, não toleram erros e são exigentes consigo mesmos e também com os outros. Deixam de ser realistas e se mantêm na defensiva. Já sobre o trabalho, nós podemos citar a sobrecarga, a injustiça, turnos muito longos, o tipo de trabalho também, né? A responsabilidade sobre a vida de alguém, o que acontece na área da saúde, e conflitos de papel. A grande carga de trabalho em longos períodos diminui a energia e a eficiência do trabalhador, o que deixa ele desmotivado e diminui seu prazer em trabalhar. Salários desiguais geram angústia e desestimulam o empregado a dar o seu melhor, visto que seu empenho não é reconhecido. Assim como quando o empregado é obrigado a cumprir mais funções além das suas e não recebe nada mais sobre isso. Os conflitos com os colegas de trabalho também podem gerar desinteresse e prejudicar o desempenho do empregado. Explicando a sociedade.
A falta do apoio familiar, acesso à educação, gênero e a desigualdade social afetam diretamente os propósitos e os meios de conseguir um emprego. A necessidade gera o desespero e acaba levando o indivíduo a procurar e fazer qualquer tipo de trabalho. Esse é um tipo de agente estressor muito comum. Agora eu vou citar para vocês alguns dos sintomas mais comuns que fazem parte da síndrome. Basicamente, a gente pode dividir em dois, sendo os físicos e os psicológicos. Nos físicos, nós temos o cansaço excessivo, seja ele físico, mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alterações nos batimentos cardíacos. Já nos psicológicos, nós temos a dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento e fadiga. Eu vou falar sobre como podemos evitar a síndrome. Bom, a síndrome, ela se desenvolve dentro do ambiente de trabalho. Então, para evitá-lo e para que isso não comprometa as tarefas no dia a dia, é necessário tomar alguns cuidados para se prevenir. A seguir, eu vou falar alguns métodos que são importantes para manter uma vida sadia. O primeiro é hábitos saudáveis. Então, é sobre cuidar do bem-estar fora da empresa. Isso é primordial, gente. Vou falar algumas estratégias que vocês podem utilizar. É ter tempo para a família, com os amigos, uma boa alimentação, fazer exercícios físicos, fazer meditações, são algumas das opções que colaboram e ajudam o indivíduo a manter um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. O segundo é a motivação. Então, é uma via de mão dupla. A empresa, ela também tem que estar nessa junto com o funcionário. Ela precisa oferecer um bom clima organizacional, tem que fazer com que o funcionário sinta vontade de ir trabalhar, né? Que eles sejam reconhecidos e valorizados pelos seus esforços e tenham oportunidade de crescimento. Então, o funcionário ele não deve ser visto apenas como um número, porque ele é o fator primordial, principal, que rege a empresa para o caminho de sucesso. Então, esse incentivo é fundamental. O terceiro é o autoconhecimento. Conhecer-se é a chave principal para que esse sofrimento não abale. Então, ao primeiro sinal de estresse, sintoma ou mudança de comportamento, o indivíduo saberá a quem recorrer. Ele vai ao psicólogo, saber o motivo que está gerando um tanto estresse e o psicólogo irá ajudar a contornar essa situação, tá? Outro aspecto que podemos aqui citar, né, é que o profissional ele tem que estar trabalhando no que gosta. Então, o autoconhecimento é fundamental nisso, porque como se atua na área desejada, o indivíduo ele vive satisfeito e consegue ter uma boa carga para trabalhar, tá? Aqui se encaixa falar também sobre o momento que o profissional ele se sente sobrecarregado na organização. Então, ele conhecendo seu limite, ele saberá impor, falar, não consigo fazer isso. Então, vai saber negar certos pedidos, porque as pessoas que são muito disponíveis na organização são as mais propensas a ter essa síndrome, ok? Por último, e não menos importante, é a inteligência emocional. Pessoas que apresentam esse quadro, né, se sentem incapacitadas devido ao cenário que estão vivendo. Então, para que isso não aconteça, é necessário dominar as emoções, ter resiliências e adquirindo esses feitos, conseguirão ser flexíveis e saberão lidar com o estresse, ok? Esse fenômeno, gente, ele afeta a qualidade de vida, mas esses mecanismos de defesa irão preservá-los desse risco. Mas sabemos que muitas das vezes que os funcionários eles não conseguem ter tempo, né, para tudo isso e nem sempre tem essas oportunidades, né? Mas queremos alertar e conscientizar sobre os sintomas, para que vocês conheçam essa síndrome. Procure ajuda quando necessário e não deixe o pior acontecer.
Oi a todos, sou a Thalita. Vou falar um pouquinho sobre o papel dos recursos humanos. Segundo Fischer, a finalidade dos recursos humanos em 2002 se tratava simplesmente para a área contábil. O primeiro país a ampliar os métodos de avaliação e planejamento focando também as pessoas foi os Estados Unidos, e assim outros países começaram a implantar o mesmo modelo, focando a estratégia em gestão de pessoas. Devido a essas mudanças, o Departamento de Recursos Humanos passou a ter mais responsabilidade. Não se tratava apenas a área contábil, mas também envolvia a gestão de pessoas. Com base aos pensadores como Taylor e Fayol, as cobranças pelo desempenho sempre existiu para os funcionários. Consequências a essas cobranças, foi observado que os funcionários estavam adoecendo devido ao acúmulo de trabalho, ocasionando novas doenças, como a síndrome de burnout. Os sintomas mais comuns da síndrome são fadigas constantes, distúrbios do sono, dores musculares, perda do interesse pelo trabalho, dentre outros problemas gerados pelo excesso de trabalho, assim impactando na produtividade. Vendo isso, precisaram buscar um plano de ação. Por isso que o papel dos recursos humanos é fundamental para identificar os sinais, pois essas doenças vai progredindo por escalas. A ação dos recursos humanos influencia e evita a síndrome buscando melhorias nas políticas externas e internas na organização, como ambiente físico, cultural, valores, motivação, planejamento, acompanhamento dos gestores, treinamentos e assim garantindo um bom resultado. Quando a empresa diz, olhando que busca priorizar o bem-estar das pessoas que fazem parte da organização, tem grande chance de cada vez mais de ter sucesso e manter os funcionários por anos motivados, e assim evitando problemas internos e externos. Agora eu vou falar sobre a nossa pesquisa. Nós utilizamos de um método criado por Christina Maslach e Susan Jackson, que é o MBI, o Maslach Burnout Inventory. Foi criado em 1981. Ele utiliza de um método quantitativo. Em 1998, foi citado por Schoffel e Enziman que esse método tem sido aplicado em mais de 90% dos estudos sobre a síndrome de burnout. Só que nós tivemos que adaptar, fazer algumas alterações nas perguntas, porque nós percebemos que a primeira vez que nós tentamos aplicar o questionário, não ficou muito claro e as pessoas não conseguiram se expressar com tanta veracidade. Então, nós recriamos novamente o questionário, fizemos em formato de formulário, divulgamos nas redes sociais, pedimos para os nossos amigos responderem, aumentamos algumas perguntas que não havia no questionário original, para a gente saber como que as pessoas elas estão se sentindo dentro do ambiente de trabalho, se elas se sentem pressionadas, se elas se sentem motivadas, né? Se o seu chefe vai lá e motiva você, se ele te dá mais bronca ou se ele sabe equilibrar, se ele te respeita, se existe algum tipo de assédio moral, se você se sente confortável dentro do seu ambiente de trabalho. E o que a gente conseguiu notar com essa pesquisa, a grande maioria que respondeu foram mulheres, né? A gente vai falar sobre isso depois. Mas o que a gente percebeu que as pessoas têm medo, mesmo a gente falando que não vai divulgar o nome, não vai falar o nome da empresa, nem o delas, as pessoas têm medo de falar se elas estão sofrendo ou não dentro do ambiente de trabalho. Isso é muito perigoso. E é também um sintoma, uma causa da síndrome. As pessoas têm medo de admitir para elas mesmas, tanto por um sentimento de impotência, de fracasso, tanto quanto por medo de perder o emprego, porque muitas vezes como a Bárbara citou anteriormente, é a única fonte de renda da pessoa e é dali que ela tira a comida, né, o sustento dela. Então, um dos nossos objetivos com essa pesquisa, além de recolher dados de como a sociedade à nossa volta tem se comportado com esse tipo de assunto, é alertar e levar esse conhecimento para as pessoas. Algumas pessoas me relataram que após a pesquisa nunca nem tinham ouvido falar da síndrome e até se preocuparam e foram atrás de ajuda psicológica. Tendo como base as respostas dos entrevistados, percebemos que as pessoas estão satisfeitas em suas funções, estão satisfeitas com o ambiente de trabalho, com a organização, com seus colegas de trabalho, porém são pessoas que têm uma má gestão, onde são sobrecarregadas, quase não têm uma motivação e muitas vezes não são reconhecidas pelo seu empenho em suas funções.
Concluindo a nossa apresentação, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Peço que repassem a informação que vocês receberam hoje. Se puderem levar a empresa de vocês, o trabalho de vocês, para falar a importância da saúde mental não só em setembro, porque não é só em setembro que as pessoas importam, é o ano inteiro.